Oi, gente. O nosso assunto de hoje serão as derivadas das funções inversas. E para falar disso, eu vou relembrar alguns conceitos, tá? Para a gente depois, então, ver como é que a gente faz para derivar uma função inversa. E desses conceitos, o primeiro deles é o de função injetora, tá? O que é uma função injetora? A função injetora é aquela que eu posso definir isso de duas formas. A primeira é, se as imagens são diferentes, as imagens vão ser diferentes sempre que os pontos do domínio forem diferentes. Tá? A outra forma é, se os pontos do domínio forem iguais, então as imagens vão ser iguais. O que não acontece com função injetora é pontos diferentes com a mesma imagem. Né? Pontos diferentes tendo a mesma imagem. Isso não acontece com as funções injetoras. Certo? Então, essas duas formas são as formas que a gente tem de definir uma função injetora. Existe um teste bem rápido que a gente faz para identificar se uma função é injetora ou não, que é o teste da reta horizontal. O que esse teste faz? Ao traçar uma reta horizontal no gráfico de uma função, se ela for injetora, essa reta horizontal vai interceptar o gráfico da função no máximo uma vez. Certo? No máximo uma vez. Vamos ver um exemplo aqui. Quando a gente pega a parábola x², quando eu passo uma reta horizontal aqui, ó, o que acontece? Ela cruza a função duas vezes. Isso é suficiente para saber que essa reta não é, que essa curva não é injetora. Porque se está cruzando duas vezes uma reta horizontal, é porque eu tenho dois pontos, esse ponto aqui e esse ponto aqui, os dois têm a mesma imagem. E é justamente isso que não pode acontecer com a função injetora. Vamos ver esse gráfico aqui. Ó. Quando eu olho para esse gráfico, o que acontece? Se eu passo uma reta horizontal, em qualquer lugar do gráfico que eu passar, ela só vai cruzar um ponto. Né? Lógico que vão ter pontos aqui, ó, onde a reta não cruza. Por isso que é no máximo uma vez. Porque ela pode não cruzar. Né? Quando eu olho para esse outro exemplo aqui, ó, o que acontece nesse caso? Eu tenho pontos, ó, nesse ponto aqui, a reta só cruza em um lugar. Mas eu tenho pontos, ó, nesse aqui, por exemplo, que ela cruza em dois. Ela tangencia aqui e bate lá. E tem outros que ela cruza em três. Né? Então, não adianta ela cruzar a função em um ponto em algum lugar. Isso tem que ser em todos os pontos. Né? Então, essa aqui também não é injetora. E, por fim, a gente tem essa daqui, que, independente do lugar onde eu passar a reta, ela também vai cruzar uma vez só. Ou seja, essa reta aqui também é injetora. Vamos ver agora uma outra definição. Bom, a definição que a gente vai ver agora é de função inversa. Tá? Então, ó, suponha que a gente tenha uma função f que seja injetora. Essa é uma condição que precisa ser satisfeita, tá? Num determinado domínio de R. Não precisa ser o domínio todo. E essa função tem imagem num outro conjunto de R lá do outro lado. Então, a gente diz que a função f vai do
do conjunto D no conjunto R. Tá? Ou seja, pega um ponto x aqui e leva no ponto y lá. Bom, o que a gente tem então? A inversa, cuja a notação é f-1, a função inversa é definida da seguinte forma. O f-1 de b vai ser a se o f de a for b, ou seja, a função inversa leva de volta o ponto que a função enviou. Então, eu pego o f de a, o f joga o a em b. A função inversa joga o b em a. Certo? Então, quando isso acontece, o domínio da inversa é justamente o conjunto imagem da função, e a imagem da função inversa é justamente o domínio da função que eu tinha. Vamos ver, primeiramente, um exemplo mais teórico. O que acontece? Essa aqui é a minha função, f de x. Então, cada ponto, essa função é injetora, cada ponto do domínio vai para um ponto da imagem. O que a função inversa faz? Ela traz de volta, certo? Ó, ela pega o ponto aqui, esse passa a ser o domínio da função inversa, e esse ponto volta exatamente para o lugar de onde ele veio, certo? Agora, como é que a gente faz para achar a função inversa? São basicamente dois passos. Primeiro, a gente resolve a equação y igual a f de x para x, ou seja, a gente tem o y em função de x, e aí a gente isola o x. Quando a gente faz isso, a gente chega numa expressão do tipo x igual a f menos 1 de y, ou seja, o x em função de y. E aí, como a gente sempre escreve a função como sendo o y, a variável dependente, então a gente pega esse resultado aqui e troca x por y e o y por x, ou seja, onde tem x a gente põe y, onde tem y a gente põe x. Vamos ver como é que funciona isso num exemplo. Então vamos lá, para começar, vamos fazer um exemplo bastante simples para a gente entender os dois passos que precisamos fazer para achar uma função inversa. Vamos começar com essa função aqui, ó, f de x igual a 4x mais 2. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é resolver essa equação, né, para x. Ou seja, eu vou pegar essa equação, né, y igual a 4x mais 2, e vou resolver isso para x. Então, vamos lá. Então, y igual a f de x significa y igual a 4x mais 2. Esse 2 aqui eu jogo para o lado de lá, então vai ficar 4x igual a y menos 2. Esse 4 eu passo dividindo, eu vou ter x igual a y menos 2 sobre 4. Isso é o que a gente chamou lá de x igual a f a menos 1 de y. Ou seja, eu tenho a função inversa, só que o x e o y estão em lugares trocados. Então, qual é o segundo passo? Onde tiver x eu ponho y, onde tiver y eu ponho x. Veja lá, parto desse princípio, certo? Faço a troca e eu chego no lugar de x, tenho y, no lugar de y eu coloco x. E assim eu tenho a minha função inversa, y igual a f menos 1 de x, que é x menos 2 sobre 4. Certo? Vamos dar uma olhadinha no gráfico dessas duas funções. Ó, a função original, 4x mais 2, quando x é 0, o y é 2. Isso aqui é uma reta, então eu vou pegar 2 pontos dessa reta. Quando o y é 0, o x é menos meio. Então, esses são meus 2 pontos da reta, e aqui eu tenho o gráfico, certo? Da reta. Vamos ver o outro gráfico agora. Para a função inversa,
quando o x é zero, o y é menos meio. Observe que esse ponto aqui, ó, é o contrário desse. Quando o y é zero, o x deu 2, que é esse aqui. Certo? Então, nessa reta, o gráfico fica assim. Qual é a relação que a gente tem entre essas duas retas? Em comparação com a reta y igual a x, essas duas retas sempre vão ser simétricas. Eu vou ter uma rotação em torno do eixo y igual a x. Vamos ver como é que esses dois gráficos ficam juntos. Então veja, olhando para os dois gráficos juntos, o que a gente percebe? Então, aqui a gente tem o gráfico da f de x, está aqui a f de x, como a gente tinha visto anteriormente, e aqui está a inversa, f menos 1 de x. Então, observe que eles sempre vão rotacionar em torno desse eixo aqui. Isso é uma característica da função inversa. E só para finalizar, veja só, se eu pego um ponto x igual a 1, por exemplo, e aplico a função nesse ponto 1, a hora que eu aplico o 1 aqui, esse valor dá 6. Se eu pego esse valor e aplico na inversa, ou seja, pego esse número 6 e jogo aqui, né? Esse cara, o resultado disso é 1. Ou seja, o que a função faz, a inversa desfaz. Então, toda vez que a gente calcula uma função inversa, a gente tem como saber se o cálculo está certo, né? Basta fazer um exemplo desse, isso é um indicativo de que você fez a conta certa. Bom, e se a gente tiver uma função que não é injetora, por exemplo, essa parábola não é injetora, como é que eu faço para achar a inversa dessa função? Bom, a primeira coisa que eu preciso é, de fato, observar que a função não é injetora. Então, por exemplo, se eu pego os pontos 2 e menos 2 e calculo a imagem de 2 e a imagem de menos 2, as duas imagens estão dando zero. Ou seja, isso é uma prova de que a função não é injetora, porque eu tenho pontos diferentes dando a mesma imagem, né? Muito bem. Então, ó, e se eu considerar apenas o x positivo? Tá? Então, se eu modificar o domínio dessa função, que a princípio eram todos os reais, então eu posso ter uma função injetora. Veja só. Se eu supor que a imagem de dois pontos agora são iguais, eu tenho que chegar à conclusão de que os pontos são iguais, porque as imagens só podem ser iguais se os pontos forem iguais. Então, se eu aplico a função em x1 e x2, eu tenho isso aqui. x1 ao quadrado menos 4, que é o f de x1, x2 ao quadrado menos 4, que é o f de x2. Se eu estou dizendo que esses dois são iguais, esse menos 4 e esse menos 4 eu posso cancelar, sobra x1 igual a x2. Aqui eu posso extrair a raiz dos dois lados. O que acontece quando eu tenho a raiz de um número ao quadrado? Isso me dá o módulo desse número. Então, o módulo de x1 é igual ao módulo de x2. Só que eu estou assumindo agora que o x é positivo. Então, o módulo dele é ele mesmo. Então, eu chego à conclusão de que x1 é igual a x2. Portanto, a função é injetora. Por quê? Pontos iguais vão ter imagens iguais. Ou seja, imagens iguais só podem vir de pontos iguais. Vamos ver a continuidade do exemplo. Bom, então, se a gente considerar o x maior ou igual a zero, né, a gente tem que a função agora vai ser injetora. Se ela é injetora, então ela tem inversa. Se ela tem inversa, então eu vou seguir aqueles passos que a gente falou para calcular a inversa dessa função. Então, o primeiro passo é resolver a equação para x. Então, veja lá.
x ao quadrado é igual a y, né? Esse 4 eu passo para o lado de lá, então y mais 4, e extrai a raiz. E aqui, a princípio, a gente teria mais ou menos a raiz de y mais 4. Como eu estou considerando o x somente o x positivo, então eu vou pegar só a raiz positiva. Né? Então eu tenho uma solução única aqui, por isso que eu preciso da função injetora. Né? Qual é o segundo passo? Intercambiar o x e y, trocar um pelo outro. Quando eu faço a troca, né, aqui eu tenho o x igual a raiz de y, trocando os dois, o y fica raiz de x mais 4. Então essa aqui passa a ser a minha função inversa, f menos 1 de x. Vamos olhar o gráfico. Aqui, ó, esse é o gráfico do x mais 4 para x maior ou igual a zero. Né? Quando eu olho o gráfico da função raiz de x mais 4, eu tenho isso aqui. Esse gráfico, ele vai poder começar aqui atrás. Eu deixei marcadinho aqui porque a gente está falando apenas de x maior ou igual a zero, mas para a função inversa, lembra que eu disse? A imagem da função fica sendo o domínio da inversa. E o domínio da inversa é a imagem da função. Então, aqui, agora, o domínio é x maior ou igual a menos 4. Porque ele começa aqui em menos 4 e vai adiante. E a imagem dessa função são os números y maior ou igual a zero, que é justamente o domínio dessa função aqui. Tá? Vamos ver esses dois gráficos juntos agora. Ou então, ó, olhando para os dois gráficos juntos, é isso que a gente obtém, né? Quando a gente rotaciona em torno do eixo y igual a x, a gente sai de um gráfico e chega no outro. Né? Aqui a gente tem x ao quadrado menos 4, e aqui a raiz de x mais 4, que são os dois inversos. E eles se cruzam aqui no ponto. Tá joia? No próximo assunto a gente vai falar um pouco de função logarítmica. Bom, vamos lá. Vamos definir agora as funções logarítmicas. Né? E para falar das funções logarítmicas, a gente precisa falar primeiro das funções exponenciais. E a função exponencial ela é definida dessa forma aqui, sendo que a sua base, a gente vai começar falando dessa base como sendo um número real positivo e diferente de 1. Tá? Nessas condições, a gente tem que a função exponencial ela é injetora para todos os números reais. E aí, sendo injetora, ela vai ter inversa. Mas vamos dar uma olhadinha primeiro no gráfico dessa função. O gráfico da função exponencial é desse jeito aqui. Tá? Ele vem, quando o x vai para menos infinito, ele vai para zero. E quando o x vai para mais infinito, ele vai para mais infinito. Desde que a sua base seja maior que 1. Se a base for menor que 1 e ainda positiva, o gráfico vem lá de cima e ele vai passar também aqui para o mesmo ponto e vai lá para zero. Esse ponto onde ele se cruza aqui é o ponto 1, que é justamente quando o f de x dá zero. Quando x é igual a zero, o f de x dá 1. Tá? E esse A, quanto mais próximo de 1, mais próxima a nossa curva vai ficar dessa reta. Quanto maior for o A, mais inclinada vai ser essa curva. Tá? Essas são as características da função exponencial. Muito bem, então, se ela é injetora, ela tem inversa. Só que nesse caso a gente não calcula como a gente calculou as anteriores. Né? Para poder falar de função inversa da função exponencial é que a gente vai usar a função logarítmica. Certo? Então, a inversa da função exponencial é justamente a função logarítmica. E como é que a gente define a função logarítmica? Bom, a função logarítmica ela é
a função de base A, ela é definida dessa forma, assim que a gente escreve, né? Então, isso aqui é uma função logarítmica de base A, e essa função logarítmica, ela tem como inversa a função exponencial. Ou seja, como a gente falou sobre as inversas, o que uma faz, a outra desfaz. Então, o que acontece? Quando eu pego um valor de x, a função logarítmica me leva um y, que é o log de x na base A. A função inversa disso, que é a exponencial, vai fazer o quê? O y vai ser a elevado a x. Tá? Então, o que a função exponencial faz, a logarítmica desfaz e vice-versa. Onde essa função leva, essa aqui traz de volta. Então, o y vai ser um log de x na base A, desde que a elevado a x seja igual a y. Essa é a definição da logaritmo. Bom, vamos ver o gráfico dessas duas funções. Ó, aqui é a exponencial, agora eu escrevi ela um pouquinho mais acentuada, só para a gente poder fazer a rotação. Então, quando eu faço a rotação em torno do eixo y x, esse gráfico aqui me dá esse outro gráfico aqui. Então, a função exponencial de base A, ela tem domínio como sendo todos os números reais, e a imagem como sendo os reais positivos. A função logarítmica, ela tem como domínio os reais positivos, ou seja, não existe logaritmo de número negativo, justamente porque ela vem da função exponencial. E a imagem dela vão ser todos os reais. Então, isso aqui não parece, mas isso aqui sobe indefinidamente. Tá bom? Bom, vamos ver duas informações importantes a respeito dessas funções. A primeira é o seguinte: e se a base A for um número específico, que é o número E, que é o número de Neper? Esse número vale 2,718 mais alguma coisa, tá? É um número transcendente, ele não tem fim e ele não tem padrão nesses números aqui. Tá? Quem descobriu esse número foi Neper, por isso que se chama número de Neper. Quem usou a letra E para representar esse número foi Euler. A primeira vez que usou o E foi Euler, talvez, né, por ser inicial do nome dele, e acabou ficando conhecido como número E. Tá? E aí a gente pode escrever a função, trocar o A por esse número específico, e é o que a gente costuma chamar de função exponencial. A função exponencial, a gente pressupõe que a base é o E. E a inversa, que seria o log de x na base E, a gente representa como sendo ln de x, que a gente chama de logaritmo neperiano, justamente por causa do número de Neper. Uma outra base também muito importante é a base 10. Né? Quando A for igual a 10, eu tenho a função exponencial de base 10, 10 elevado a x. E nesse caso, eu não preciso deixar o 10 no log. Toda vez que eu vejo log de x, eu pressuponho que a base é 10. Então, se você estiver trabalhando com log de uma base que não é 10 e não é E, você tem que colocar a base aqui, senão vai subentender que a base é 10. Joia? Vamos seguir em frente, então. Bom, então vamos ao assunto que nos trouxe aqui. Como é que eu faço para calcular a derivada de função inversa? A princípio, a gente poderia pegar uma função, calcular a inversa e derivar essa função que eu encontrei. Mas tem um teorema que também nos dá uma outra possibilidade de fazer esse cálculo, e que é muito interessante e muito importante. Então, eu vou começar apresentando o teorema e depois a gente vai fazer um exemplo olhando para as duas formas de calcular a derivada da função inversa. Então, veja só. O
teorema diz o seguinte: se uma função apresenta um determinado intervalo com domínio e a derivada da função existe e não é nula nesse intervalo que eu estou assumindo, então essa função f, a inversa, ela é derivável em qualquer ponto do seu domínio. Então, veja, se a função tem um intervalo onde a derivada existe e não se anula, a inversa dessa função é derivável em todos os pontos do seu domínio. Muito bem. E aí o teorema me diz qual é o valor dessa derivada da função inversa. Tá? O valor disso vai ser aqui, ó, a derivada do f menos 1 no ponto B vai ser 1 sobre a derivada da função aplicada na inversa do ponto B. Então, observe que para calcular a derivada da função inversa, eu uso a derivada da função aplicada na função inversa. Então, eu não calculo a derivada da inversa, eu calculo a derivada da função e aí aplico na função inversa. Tá certo? Esse é o teorema. Tá bom? Vamos ver como é que isso fica em um exemplo. Bom, então vamos ver um exemplo de como é que esse teorema funciona e vamos comparar isso com o cálculo da derivada da função inversa de forma direta. Então veja só, vamos pegar uma função também de novo. Começar com uma bem simples, né? Pegar uma reta 5 menos 4x e vamos olhar para os para fazer isso. A primeira possibilidade é, eu calculo a inversa da função, né, como eu disse, e aí eu calculo a derivada da função inversa. A princípio são só dois passos, parece ser mais simples que o outro, mas nem sempre isso é verdade. A segunda possibilidade é, eu calculo a inversa da função, tá? Aí eu calculo a derivada da função e não da inversa, e aí eu aplico o teorema nesse resultado. Vamos ver isso na prática. Então, ó, primeira possibilidade, calcular a inversa de f. Então, eu vou calcular a inversa dessa função aqui. Então, são aqueles passos que a gente mencionou antes. Primeira coisa, resolve a equação para x. Então, troco de lugar que o 4x vai para cá, o y vai para lá, então eu vou ficar com 4x igual a 5 menos y. Esse 4 passa dividindo, x igual a 5 menos y sobre 4, e aí eu troco o x pelo y, e essa aqui passa a ser a minha função inversa. Tendo a função inversa, eu calculo a sua derivada. Derivada de 5x menos 4. Lembrando que esse 1/4 é uma constante, sai, fica a derivada de 5 menos x. Derivada de 5 menos x é menos 1. Então, a derivada da função inversa é menos 1/4. Como é que fica usando o teorema? Veja só. Primeira coisa, calcula a inversa. Igual antes, o resultado é o mesmo. Segunda coisa, eu calculo a derivada da função. A derivada dessa função aqui. A derivada dessa função é menos 4. Está aqui. E aí, então, eu aplico o teorema. O que diz o teorema? O teorema é 1 sobre a derivada da função aplicada na inversa. Certo? Tudo bem? Então, ó, quem é a derivada? A derivada é menos 4. Então, eu vou fazer 1 sobre a derivada aplicada na inversa. Só que como essa função é constante, então aqui, esse resultado aqui, vai ser sempre menos 4. Então, deu menos 1/4 como era também no outro passo. Vamos ver um outro exemplo agora. Bom, gente, então vamos calcular esse outro exemplo aqui, que pede também, né, para calcular a derivada da inversa
dessa função aqui, ó, 2x² menos 2, tá? Bom, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, vamos mostrar que essa função, de fato, é uma função injetora. Como é que a gente mostra isso? A gente pode, por exemplo, supor que a imagem da função em 2 pontos sejam iguais, e aí a gente vai trabalhar essa informação e tem que chegar à conclusão de que os pontos são iguais. Vejam só, f de x1 é 2x1³ menos 2, e eu estou dizendo, né, estou assumindo que ela é igual a f de x2, que é 2x³ menos 2 também. 2x2³ menos 2. Então, esses dois aqui cancelam, sobra 2x1³ igual a 2x2³. Esse 2 e esse 2 também se cancelam, ficam esses dois. E aí eu extraio a raiz cúbica. E na raiz cúbica não tem a questão do módulo como tem na raiz quadrada. Então a raiz cúbica de x1 é o próprio x1. A raiz cúbica do x2 é o próprio x2, né? Então quando eu extraio a raiz cúbica aqui e a raiz cúbica aqui, eu chego à conclusão de que os dois pontos são iguais. Portanto, de fato, a função é injetora. Então, vamos calcular a inversa dessa função. Então, y igual a f de x, e agora eu vou resolver essa equação para x. Então, esse 2 passa para o outro lado, esse 2 passa dividindo, e aí eu extraio a raiz cúbica, eu vou ter x igual a raiz cúbica de y mais 2 sobre 2. E aí depois eu faço o quê? Troco o x e o y de lugar, e eu fico com a inversa y igual a raiz cúbica de 3 mais 2 de x mais 2 dividido por 2. Certo? Continuando. Vamos calcular a derivada da função f de x, que é o que a gente vai usar para aplicar o teorema. Essa é bastante simples, né? A derivada de 2x³ menos 2 é esse 3 aqui cai, 3 vezes 2, 6. No lugar do 3 fica 3 menos 1, 2, 6x². E a derivada de 2 é 0. Né? E agora vamos colocar na fórmula. Como é que fica na fórmula? A derivada da função inversa é 1 sobre a derivada da função aplicada na função inversa. A derivada da função é 6x2. Então, se aqui dentro eu tenho a função inversa, então aqui vai ficar 1 sobre 6, no lugar da função inversa, eu vou colocar o seu valor. Raiz cúbica de x mais 2 sobre 2. Isso aqui elevado ao quadrado. Então, essa é a derivada da função inversa. Joia? Bom, e com isso, então, a gente encerra o assunto de derivada da função inversa. Até uma próxima. Forte abraço.